Olá, vamos começar mais um episódio do Entre Batimentos no De Frente com a Residente. E hoje nós temos a participação do Antônio, meu colega que está aqui rodando também, um residente externo aqui no INCOR, e vai participar, vamos ver algumas curiosidades aí sobre a vida dele. Obrigada pela participação, Antônio. Obrigado, eu que agradeço. Então me conta, Antônio, de onde que você veio, de onde que você Então, é? eu sou piauiense, sou natural de Teresina, mas há 2 anos eu vivo em Brasília, onde eu faço residência de clínica médica. Atualmente estou no R2. E medicina você fez aonde? Eu fiz medicina em Teresina mesmo, na Uninova-FAP. E por que você escolheu fazer medicina? Então, medicina eu escolhi por alguns motivos, acho que os principais dentre eles foi a afinidade que eu tinha por biologia e de alguma forma naquela época eu relacionei bem biologia com medicina. E segundo, porque lá na minha realidade, medicina sempre foi uma profissão que a gente foi muito condicionado a fazer. Então, de certa forma, eu fui guiado por essas influências e acabei caindo dentro da medicina. Mas eu acho que eu gostei e me apaixonei pela medicina dentro do curso, Olha. antes mesmo de fazer. E aí, tô aqui E hoje. durante a faculdade de medicina você fez próximo à tua cidade dos teus pais ou Sim, foi foi na próximo? cidade que eu morava Ah, mesmo. que bom. Fiquei morando em casa. E as dificuldades que você enfrentou durante a faculdade? Então, as dificuldades que eu enfrentei foram, assim, muitas, né? Acho que principalmente em relação à distância, por mais que fosse na cidade, era muito longe um lugar, a faculdade da minha casa. Então, eu saía de casa, por exemplo, 5 da manhã, eu voltava 10 da noite. Dificuldade também em relação à época da pandemia, que foi bem complicada. Eu acho que foi uma dificuldade que todo mundo passou, né? Que todo mundo que cursava medicina naquela época passou. E eu acho que também algumas abdicações que a gente precisa fazer, né? Assim, deixar de aproveitar certas coisas porque tinha que estudar, tinha que se dedicar. Eu acho que basicamente isso. E lembra de algum caso durante a faculdade, assim, que te chamou a atenção, que te marcou? Deixa eu ver se eu lembro. Olha, na faculdade, eu acho que sim, acho que sim, eu lembrei agora. Um dos casos que mais me marcou na faculdade foi um caso de um paciente com síndrome nefrótica que eu tive no meu rodízio do internato de clínica médica. E naquela época eu estava começando a me entender como um médico clínico, sabe? Foi quando eu percebi que não daria para eu fazer nenhuma outra especialidade que não fosse clínica. E acho que foi isso que me marcou mais mesmo, como autoconhecimento mesmo de estilo de vida. Durante a faculdade, você pensou em algum momento em desistir da faculdade de medicina ou nunca passou pela tua cabeça? Não pensei. Tá. Não pensei. E a faculdade, alguma inspiração? Acho que mais ou menos você já falou ali, o porquê te motivou a fazer clínica. Mais alguma outra coisa que te levou para a clínica? A vontade de ser cardiologista, quando eu me vi como eu quero ser cardiologista, isso me impulsionou mais ainda a fazer clínica médica. E eu acho que foi isso, a única coisa. Você sempre soube que você, durante a faculdade, já se identificou por cardiologia? Eu, antes de querer ser médico, eu queria ser cardiologista. Olha. Aí eu sempre, assim, fui muito aberto às outras especialidades, mas a cardiologia sempre me chamou. E como eu decidi que eu queria ser um médico clínico, e sobretudo cardiologista, a clínica médica seria o meu caminho, um meio para chegar na cardiologia. Então foi muito isso. E a especialização, então, de clínica médica, você fez aonde? E eu estou fazendo atualmente no Hospital de Base, que fica lá em Brasília. Em Brasília. Hospital de Base do DF. E você pretende fazer cardio aonde? Então, atualmente eu tenho opções. Aqui, inclusive, no INCOR é uma das minhas opções. Em Brasília, eu tenho como opção também o ISTTDF, que é o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. E basicamente esses 2 locais. E aí, onde for, eu tô indo bem confiante. E pretende depois voltar para casa, depois da cardio? Para casa, para Teresina, ainda não é uma coisa que está nos meus planos atualmente, mas se eu vier fazer em São Paulo, com certeza voltar para Brasília é uma opção, que é um lugar assim que eu me encontrei bastante. Brasília. Brasília é o meu lugar, assim.
Gosto muito de lá. Fiquei sabendo dos salários de Brasília, dos concursos, e até a bolsa para o residente em Brasília é bem maior que a nossa. A nossa bolsa é uma bolsa, assim, bem agraciada, assim, em relação às outras. Antônio, o que você aconselha? Você acha que, para os que estão terminando a faculdade e estão aí, a gente sabe que tem muitos de nós que precisamos, às vezes, trabalhar um período, juntar uma grana, por N motivos, e depois ir para a residência. Muitos acabam não indo para a residência, não sabem o que fazer ao certo. O que você aconselharia a esse pessoal que está terminando a faculdade? Então, eu acho que essa angústia em relação a fazer ou não residência logo após terminar a faculdade, eu acho que ela parte muito da definição do que é sucesso. A gente é muito condicionado a olhar para o outro que faz a residência direto, que termina todas as residências, como algo de sucesso. Só que, antes do que é sucesso, nós precisamos entender que o sucesso é algo muito individual e que ele é muito condicionado à realidade de cada um. Então, por exemplo, para o fulano, eu vou colocar aqui duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. Para a pessoa A, às vezes, fazer direto é algo que é possível, seja por um cenário financeiro melhor, por uma questão de logística, por um momento de vida que a pessoa vive. Para ela, talvez, fazer direto seja algo que dê certo. Mas existe alguém, que eu vou chamar de pessoa B, que talvez ela não tenha no momento condições financeiras suficientes, ela não tenha uma realidade suficiente, seja uma realidade familiar, a logística, tudo, que não condicione essa pessoa a fazer residência naquele momento, logo após terminar o curso. Se a pessoa B for seguir o caminho da pessoa A, pode ser que ela não tenha tanto sucesso quanto a pessoa A tem. Então, não é que, eu gosto de falar para as pessoas, não é que fazer direto a residência após a graduação é o caminho certo, mas será que é o caminho certo para você? Uhum. Então, você precisa muito avaliar o cenário. Não adianta você terminar o curso de medicina, passar para a clínica médica no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, mas você não ter um apoio, um suporte financeiro, emocional, né? Toda aquela realidade que te facilita ser um bom residente. Porque ser um bom residente não é só estar num lugar, num hospital escola, num local de referência, mas também é muitas vezes você conseguir usufruir daquilo. E você não usufrui se você não tiver recursos financeiros suficientes, não tiver condições psicoemocionais para aquilo. Às vezes você termina o curso e sua cabeça precisa de uma pausa, você não está bem psicologicamente. Então, a que custo, né? Então, por isso que eu sempre gosto. Veja a sua realidade, o que é bom para mim no momento, e aí você consegue tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Mas você aconselha a fazer residência? Sim, com certeza. Com certeza. Para mim, formação médica com excelência, centrada no paciente, com cuidado, com responsabilidade, com ciência, é residência médica. Eu acho que a residência médica é o que nós temos de melhor, sobretudo atualmente no Brasil, para a gente ter médicos especialistas de confiança. A gente vive uma epidemia de médicos e, sobretudo, uma epidemia de médicos que não são bem formados. E hoje eu acho que a residência, não somente a residência, porque a gente sabe também que dentro da residência, dependendo da pessoa, não necessariamente vai ter um bom médico. Mas ainda assim, é uma forma de a gente poder oferecer o melhor para o paciente. Mais qualidade, né? Com Acho certeza. que vários contextos mesmo nessa questão de você fazer direto ou não. Sim. Acho que vem muito de idade também. A minha opção, eu já não tinha uma idade, não era tão novinha, optei por seguir. E eu até brinco com os meus colegas que eu já estava acostumada a ganhar pouco, então eu já quis continuar ganhando pouco, porque depois eu vejo que alguns colegas que começaram a ganhar bastante dinheiro trabalhando, agora fica mais difícil deles pararem de ganhar tanto para fazer residência. Então, claro que é individualizado, né? Cada um tem as suas prós e contras, mas eu acho que fica a dica, né? E a opinião de quem faz residente, a maioria das pessoas vão tender a esse lado e a orientar e indicar a fazer residência. É porque a gente vê o quanto diferente que a gente é depois da residência. Eu sou uma médica formada em medicina e eu sou completamente outra médica depois da residência. E eu acho que é isso que a gente sente, né? Com certeza. Antônio, e o que é medicina para você? O que é medicina para mim? Olha, eu gosto de falar primeiro o que a medicina foi para mim durante um tempo e o que a medicina é para mim hoje. Perfeito. Antes da medicina para mim, eu vou dividir em dois momentos. Aquele primeiro momento, antes de entrar no curso e logo após formar, a medicina era tudo para mim, sabe? Eu não via nada na minha vida que não fosse a medicina.
Para mim, a minha felicidade, a minha vida, tudo, meu sucesso era dependente do título, dos títulos, da residência, o que vem depois, sabe? Para mim, tudo aquilo era o que realmente importava. Então, gosto de dizer que nesse momento a medicina para mim era tudo. E foi tudo durante muito tempo, porque 6 anos em que você se dedica integralmente a um curso e que você vive aquilo, abdica da família e tudo, realmente é tudo, ou quase tudo. Só que hoje eu acho que eu vivi uma transição muito. Que foi um ponto de inflexão muito grande na minha vida, seja por questões pessoais, profissionais, que hoje a medicina para mim ela é uma parte da minha vida, uma parte sim muito importante que me proporcionou crescer como pessoa, profissionalmente, financeiramente, mas hoje eu já foi graças a essa liberdade que ela me deu, que ela me fez perceber que ela foi uma ponte para que hoje eu me tornasse essa pessoa com essa cabeça, mas ela também não é tudo. E isso foi muito libertador para mim, de certa forma, porque perceber isso fez com que eu me tornasse um médico melhor. Cuidar mais de mim, cuidar mais da minha família, olhar mais para minha vida pessoal, entender que olhando para esse meu lado e me cuidando mais, eu posso oferecer o melhor para o meu paciente. Então, hoje a medicina para mim é isso, é um meio de eu ser uma pessoa melhor, proporcionar o melhor para o meu paciente, mas também cuidar mais de mim e dos meus. Isso aí. É isso. Então, essa é a história do Antônio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, dá like. Se não, dá like também. Dá like também. E vamos para Brasília, que Brasília, ó, tá pagando mais.